A ex-senadora Marina Silva, candidata nos dias posteriores, ao comentar o livro Decepcionado com Deus, de Philip Yancey, fez a seguinte declaração: nossas súplicas, muitas vezes, são tentativas inconscientes de encaixar Deus nos parâmetros da nossa inteligência limitada. Então, incrivelmente, nos decepcionamos com Deus por Ele não se submeter à nossa vontade. Essa realidade, em menor ou maior grau, ao que parece, atinge todos nós. De certa forma, muitos desejam seguir ao Senhor, mas não da maneira dele. Muitos desejam servir a Jesus, não de acordo com os princípios dele, mas de acordo com os seus próprios princípios. Muitos impõem limites, estabelecem critérios, e então, se Deus puder atender às suas expectativas, propõem a Ele uma parceria na esperança de serem bem-sucedidos. A ideia central dessa reflexão, queridos, nasceu algum tempo atrás, em uma época em que a minha oração mais frequente, e é a oração mais frequente que se faz, era justamente essa: Senhor, eu quero ser usado na Tua obra. Abençoa-me, Senhor. E para minha surpresa, no entanto, e decepção num primeiro momento, confesso, percebi que não era prioridade de Deus usar-me, tampouco abençoar-me como lhe pedia. Chocado, tentei entender o porquê. Não ser prioridade de Deus abençoar-me ou usar-me justo para um pastor? Desde então, Deus tem me ensinado em um longo processo que o plano dele para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é muito mais que colecionarmos bênçãos, é muito mais do que fazermos relatórios espirituais de em quantas vezes e em quantos lugares fomos usados por ele. É possível que em sua oração, a sua, do irmão e da irmã, o pedido mais frequente seja o mesmo que fazia eu tempos atrás: abençoa-me, usa-me. Essa é uma boa oração. Mas se é essa a sua oração, Deus tem um recado para você. Deus não quer usar você, nem abençoá-lo somente. O plano dele é muito maior. É bem verdade que esse não é um tipo de mensagem que causa prestígio ou uma igreja que enche, que cresce. Mas esse não é o plano maior de Deus para as nossas vidas. Qual então é o plano maior de Deus para a sua vida, para a minha vida? O que Deus tem para nós? Os textos que lemos, queridos, nos dão uma ideia daquilo que o Senhor tem para nós. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso Deus não quer usar você apenas, mesmo seja qual for a tua situação. Na verdade, Ele quer aprovar você. Aprovar você. Pensando nisso, comecei a considerar e a estudar e observei que Deus usa sim pessoas. Percebi, no entanto, que Deus usa quem Ele quer. Pessoas prováveis, pessoas improváveis. Ele usou pessoas como Abraão,
como Israel, como José, o do Egito, o filho de Jacó. Usou Moisés, Maria, Pedro, Paulo, mas ele usou também um rei desobediente, Saul. Usou também, me permitam, está na palavra de Deus, uma jumenta, a de Balaão, registrado lá em Números 22, 28 a 30. Deus usou o próprio diabo, como nos mostra o livro de Jó. Comecei a perceber então, queridos, que ser usado por Deus, de fato, não é o que de mais importante ou o que de melhor Deus tem para nós. Deus usa quem quer para cumprir os propósitos dele, para realizar a vontade dele. O texto de 2 Timóteo que lemos nos inspira a entender, queridos, que Deus não quer apenas usar você. Ele quer aprovar você. Ser usado ou não por Deus não é tanto o que importa ao Senhor. Ser aprovado por Ele, sim, faz toda a diferença. Deus quer aprovar a sua fé, a sua vida santa, a sua motivação correta, o seu coração, a sua conduta, o seu ministério, a sua vida. Mais que usar você, Deus quer aprovar você. Se você não se lembrar de nada, além dos textos que lemos da palavra de Deus, por favor, guarde pelo menos essa frase que eu vou dizer. O Senhor usa todos que Ele aprova, mas não aprova todos os que Ele usa. Vou repetir para você gravar. O Senhor não usa todos os que Ele aprova. Ou melhor, repetindo, o Senhor usa todos os que Ele aprova, mas não aprova todos os que Ele usa. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que precisamos ser aprovados pelo Senhor. E nos ensina ainda como ser aprovados pelo Senhor. O texto de 2 Timóteo nos diz que aprovado é aquele que não tem de que se envergonhar. Quem seria essa pessoa que não tem de que se envergonhar? Certamente quem não tem de que se envergonhar é porque foge do pecado e se refugia na cruz de Cristo. Por isso não tem de que se envergonhar. É aquele que não tem de que se envergonhar porque leva cativo todo o pensamento a Cristo, porque recusa-se a nutrir em sua vida intenções maldosas, motivações egoístas, atitudes reprováveis. Aquele que é aprovado não tem de que se envergonhar porque sabe quem Ele é e sabe quem é o seu Senhor. Aprovado é aquele que não tem de que se envergonhar. Difícil, porque repetidamente temos motivo para nos envergonhar. Mas o Senhor diz que para sermos aprovados, ou aquele que não tem de que se envergonhar é aprovado pelo Senhor. Aprovado é ainda aquele que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. E talvez alguns se animem porque podem pensar, bom, eu tenho um monte de versos que eu já sei de memória, acho rapidamente qualquer texto que me pedem, conheço muitas histórias, sou um leitor assíduo da Bíblia, manejo bem, manuseio bem as Escrituras. Mas eu suponho que não seja disto que Paulo esteja falando.
Aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, aquele que conhece a palavra e a coloca em prática. Aquele cujo prazer e cuja alegria está na palavra do Senhor, como nos diz o Salmo 1. Aquele cuja alegria e satisfação está em obedecer, em agradar o Senhor. Jesus nos mostra essa verdade quando em Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, nos diz que aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática é assemelhado ao homem prudente, a pessoa prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e ainda que subam os rios e chova e deem o vento com ímpeto sobre ela, ela não será destruída. Ao passo que também diz que aquele que ouve a sua palavra, mas não a coloca em prática, assemelha-se ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vierem as chuvas e os rios subirem e os ventos derem com ímpeto sobre ela, diferentemente do primeiro exemplo, diz o texto, grande será a sua ruína. Então, aquele que maneja bem a sua palavra, ainda que não tenha feito teologia, é aquele que observa, como os bereanos, a palavra do Senhor e procura humilde e dependentemente do Senhor, obedecer, colocar em prática. Aquele que não tem de quem se envergonhar, queridos, e que maneja bem a palavra da verdade, é alguém aprovado por Deus. Porque mantém-se íntegro, irrepreensível, e que não pode ser acusado, porque foi redimido e mantém-se dessa forma, pela misericórdia de Deus, redimido pelo sangue do Cordeiro. Deus não quer abençoá-lo, Deus quer usá-lo, ou melhor, Deus quer aprová-lo. Deus não quer usar apenas você, Deus quer usar, aprovar você. Outra lição do texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, que nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse texto nos chama a atenção porque nós todos, ainda que inconscientemente, talvez temos a tendência de achar que conhecer ao Senhor é aquela primeira experiência de fé que tivemos quando entregamos a Ele a nossa vida e fomos atraídos pela sua graça. Mas o texto nos diz, prossigamos em conhecer. Por isso, queridos, Deus também, na mesma linha do que queremos falar com os irmãos, Deus não quer abençoar você somente, Deus quer que você o conheça. É bem verdade que todo aquele que nos primeiros momentos em que se achega a Deus, não quer chegar-se a Deus para conhecê-lo. Não quer chegar-se a Deus porque acha a igreja bonita ou o pastor um bom e eloquente pregador. Normalmente as pessoas chegam-se a Deus por milhões de necessidades. Mas a partir do momento que conhecemos o Senhor, que entendemos o seu propósito, de fato, o Senhor nos diz, mais que abençoá-lo, quero que você me conheça. Li certa vez a seguinte declaração: Deus não está interessado em fazê-lo feliz, está interessado em redimir você. Na verdade, meus irmãos, assim como um pai não está mais interessado está mais interessado em dar ao seu filho uma boa alimentação, saúde, bons estudos, muito mais do que interessado em dar doces e brinquedos, sobretudo na infância. Da mesma forma, Deus não está interessado em nos dar necessariamente as bênçãos que desejamos. Por que será? Quais seriam os motivos? Possivelmente porque corremos o risco de amar mais as bênçãos de Deus que Ele próprio. Vivemos dias em que isso é frequente. Amam-se ou ama-se as bênçãos de Deus. O próprio Deus, nem sempre.
Porque querer as bênçãos de Deus pode nos manter e nos tornar egoístas e interesseiros. Porque muitos abandonam o Senhor após serem abençoados. Porque a bênção pode nos fazer, pasmem, podem nos manter imaturos. Eu gosto de dizer que no céu, na vida eterna, não haverá mais bênçãos. E brinco com os meus meninos pastores, que precisamos reaprender a orar, porque a gente pede muito e pede muitas bênçãos. E quando nós chegarmos diante do Senhor na glória eterna, não precisaremos pedir coisa alguma mais, apenas desenvolvermos comunhão e desfrutarmos da presença dEle. E a nossa oração, aqui enquanto Ele não nos toma para si, precisa ser também dessa forma: comunhão, relacionamento com Deus, mais que pedidos. Então, o que haverá de mais importante e maior que Deus quer nos dar e que haverá na glória eterna? João 17, verso 3 nos diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Deus quer que eu e você conheçamos a Ele verdadeiramente, a cada dia, e prossigamos em conhecê-lo, não apenas de ouvir, não pela boca do reverendo, não pelo texto somente das Escrituras, mas de fato, de andar com Ele, como Jó diria. Você e eu precisamos admitir que Deus é definitivamente suficiente em nossas vidas, ainda que não haja bênçãos, como diria Abacuque: ainda que não haja o que eu quero, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Conhecer a Deus é um processo que dura a vida toda, não é um evento, não é uma celebração cultica, é um processo que dura a vida toda. É ter intimidade com Ele, é participar da vida dEle e permitir ou doar-se ao Senhor para que Ele participe da nossa. É abrir mão da vontade própria e dos planos próprios e submeter-se à vontade e planos dEle. É viver de tal forma que Jesus seja o centro, a prioridade da sua vida. É poder dizer como o apóstolo Paulo: considerei tudo o que sou e tenho perda para ganhar a Cristo Jesus. Já aprendi a viver em qualquer situação, na fartura ou na necessidade, para mim tanto faz. Conhecer a Deus é não importar se você é abençoado ou não, mas fazer questão de agradar o Senhor. É estar disposto a perder tudo como Jó, mas continuar suplicando: não tire a tua mão de mim, Senhor. É estar disposto a ouvir: a minha graça te basta. É entender que pessoa alguma, coisa alguma no universo todo vale a pena ser colocado no lugar de Deus em sua vida. É ter coragem de declamar, empenhando sua própria honra, o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Ouvimos hoje pela manhã, lá em São Caetano. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, eternamente glória. Amém. O que motiva, meu irmão, minha irmã, o que motiva você a seguir a Jesus? Conhecê-lo ou receber as bênçãos dele?
Você, assim como eu, sabe ou deveria saber que ser aprovado por Deus e conhecê-lo é simplesmente impossível. Podemos ser aprovados por conselhos, por igrejas, por bancas de presbitério, mas por Deus não podemos ser aprovados por Ele, senão por meio de uma dependência completa de Jesus Cristo. Dependência completa de Jesus Cristo. Deus, na sua graça e soberania, nos conduz para que assim possa acontecer. Dependência. E talvez, justamente aí esteja o nosso grande problema, dependermos de Deus. Eu quero concluir essa reflexão com uma história que talvez o ajude a entender como ser dependente de Deus. Trata-se da parábola da roca, não sei se os irmãos conhecem, que conta um pedacinho da história, um fragmento da história de Gandhi, que diz que toda tarde, após o seu expediente, ele trocava de roupa, colocava aquelas roupas próprias de um indiano, ia para o fundo do seu quintal, na sua casa, e ali havia uma roca, um tear, uma peça de fazer tecido. E ali, por algumas horas ou minutos, ele ficava sentado, tecendo o tecido com o qual ele confeccionaria sua própria roupa. E isso era uma rotina diária de Gandhi. E certa feita, algum conhecido, algum colega seu, o procurou justamente nesse horário para alguma questão e o viu ali naquela situação. Quero crer que até não o reconheceu, mas quando viu que era Gandhi, disse: rapaz, o que você está fazendo aí? Você é um estadista, um jurista, um líder do povo, você não precisa disso. Ao que Gandhi respondeu: eu só posso fazer tudo o que você diz ou acha que eu faço. Só faço isso se eu continuar a ser eu mesmo. E é aqui nesta roca que eu sou realmente eu mesmo. Aqui sou eu, não lá. Talvez você precise descobrir qual é a tua roca, qual é o seu tear, que possa ajudá-lo a ver-se, a entender quem é você, para então, você sabendo e entendendo quem é você, poder com tranquilidade depender de Jesus para conhecê-lo verdadeiramente e ser aprovado por Ele. Louvo a Deus, disse para o reverendo Valdinei há pouco, que essa é a primeira vez que eu entro na Catedral Evangélica de São Paulo, embora presbiteriano independente, desde 1984. Não tive oportunidade, por vários motivos. Mas um pouquinho de ler aqui e ali, a gente conhece algumas poucas coisas da primeira igreja de São Paulo. E uma delas é que por esses anos todos, 150 e talvez alguns mais antes da sua organização, Deus levantou homens e mulheres que sustentaram esse trabalho. E levantou homens de Deus para dirigir esse trabalho, essa comunidade de fé. Homens que certamente têm procurado a sua roca, o seu tear, para saberem quem são e para poderem ser aprovados e conhecer o Senhor. Coisa de 3 semanas, uma quinta-feira à tarde, vim visitar um seminarista que foi meu presbítero por 7 anos em Rio Preto e que está fazendo a faculdade teológica. Estava lhe devendo essa visita e ele até não ficou muito bravo por ter demorado 10 meses para eu vir aí. Mas estávamos numa esquina ali perto do seminário, numa padaria, uma boa padaria, porém simples.
E passou por nós e conversamos um pouco, um colega de época de seminário. Conversamos um pouquinho, ele se sentou e falou: vou jantar. E na conversa com o seminarista ele falava, né, da preocupação dele e tal, de pastores estrela. E aí eu falei: rapaz, se tem alguém que eu conheço que pode ser estrela, é aquele menino ali, ó. Estava lá o reverendo Valdinei, jantando para ir dar aula depois, com a sua calça jeans, sua jaqueta simples. Quem olhasse para ele não diria: ele não é pastor titular da primeira IPI de São Paulo, segunda igreja presbiteriana instalada no Brasil, mas estava lá, na sua roca. Que todos nós achemos a nossa roca para dependermos de Deus, conhecê-lo e sermos aprovados por Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.